Paz do Senhor, amados. O Senhor é bom, o Senhor é grande. Ele tem nos revelado da sua grandeza, temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, amém? Eu tenho me alegrado muito no Senhor. Todas as vezes que nos reunimos, tenho recebido da parte do Senhor um renovo, uma alegria da parte do Espírito Santo. E não só quando estamos juntos, mas como o Daniel leu no começo ali em Provérbios, o Senhor ama os que o amam e se revela aos que o buscam. Amados, o Senhor está disponível 24 horas, a todo momento, a todo aquele que clama. Amém? E nós temos livre acesso a Ele. O Senhor Jesus foi exaltado, o véu se rasgou de cima a baixo. Não há mais condenação para aqueles que estão ali em Cristo Jesus. Nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos ter toda a comunhão com o Senhor. E quando nossos ouvidos estão atentos, o Senhor ministra no nosso coração. Eu quero trazer uma palavra hoje aqui da parte do Senhor que justamente surgiu num desses momentos que o Senhor ministrou no meu coração durante o meu dia, durante o mesmo horário ali de trabalho, mas enquanto eu trabalhava, e resolvia muitas coisas ali, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Ela está em João 4, a partir do 1. E antes de lermos, eu queria trazer o contexto, e o contexto dessa palavra que o Senhor trouxe é que nós estávamos ali, vendo num grupo que se reúne, uma data de uma reunião com os irmãos e havia um horário específico para aquela reunião naquela semana. Ela começaria 1 hora mais cedo do que costuma começar e ela já não começa assim tão tarde. E aí nós começamos ali, começaram ali no grupo, um ajudando o outro, olha, vamos ver o horário, vamos nos esforçar, vamos nos esmerar, vamos tomar cuidado com a nossa cultura brasileira do jeitinho e vamos buscar uma cultura mais britânica talvez. E aí o Senhor me deu uma palavra que o nosso problema não era a nossa cultura brasileira ou a nossa cultura britânica ou uma cultura islâmica, mas que o nosso problema era a nossa cultura adâmica. E de que nós deveríamos nos esvaziar não somente de uma cultura que muitas vezes faz com que a gente seja relapso, seja desorganizado, seja descompromissado, mas que o Senhor Jesus, na verdade, queria mudar, era tudo. Ele não queria mudar somente algumas coisinhas, ele queria colocar o machado à raiz da árvore. E ali eu comentei com os irmãos, olha, vamos meditar sobre isso e no domingo a gente conversa sobre esse assunto. E a partir dali o Senhor me começou a ministrar no meu coração e o Espírito Santo me apontou para a pessoa de Jesus. E o quanto nós, como discípulos de Jesus, nós temos ainda a aprender com o Mestre. O quanto ainda nós precisamos ser transformados à imagem e semelhança de Jesus. O quanto ainda nós temos a caminhar. O quanto ainda as nossas necessidades humanas muitas vezes
se colocam acima da fome de Jesus. E João 4, do 1 ao 34, diz que quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que o João, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Silcar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, e assentou-se junto da fonte. E era isso quase a hora sexta, ou quase ao meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe, pois, Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens nem com quem tirar a água do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem. A mulher lhe respondeu e disse-lhe, não tenho marido. E Jesus lhe disse-lhes, não disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se adora. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier vos anunciará tudo. Jesus lhe disse, eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivessem falando com a mulher, todavia ninguém lhe perguntou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, correu à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Até aí. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é farta, ela é um maná para nós. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Nós valorizamos a tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, é a nossa direção. A tua palavra é a nossa segurança. A tua pessoa, Jesus, é a nossa segurança, Senhor. Aquilo que tu dizes, Senhor, aquilo que tu fizeste, Senhor, é importante para nós e nós queremos aprender mais de ti nessa noite, Jesus. E eu clamo, Espírito Santo, por aquilo
que queres comunicar à tua igreja nessa noite, Senhor. Que todo coração receba dessa palavra, Senhor, que não haja distração, que ninguém se perca, Senhor, que ninguém perca aquilo que tu tens para nós nessa noite, Senhor. Que a tua palavra encontre o seu objetivo em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. Amados, essa palavra de Jesus, ela sempre me constrange. Ela sempre me constrangeu. Ela me constrange hoje. E eu penso que até o final dos meus dias, ou até a volta de Jesus, ela vai continuar me constrangendo. Essa palavra eu trago como algo que o Senhor trouxe, passando primeiro como um rolo compressor, se eu posso dizer assim, na minha vida, nos meus sentimentos, nas minhas motivações. E o que eu compartilho aqui é das conclusões que o Espírito Santo me levou a respeito da pessoa de Jesus, da fome de Jesus e do comprometimento de Jesus com a vontade do Pai. O desejo do coração de Jesus em fazer a vontade do Pai, em agradar ao Pai, em se preocupar com a vontade que o Pai queria que fosse feita, e como isso era um assunto recorrente na vida de Jesus. Como isso era um assunto que não saía da vida de Jesus, como isso era um assunto que era uma tecla que sempre batida no mesmo tom. Jesus se preocupava com a vontade do Pai, com a vontade do Pai, com a vontade do Pai. Da hora que ele acordava, a hora que ele se deitava, Jesus se preocupava com a vontade do Pai. E Jesus estava lidando ali com discípulos, assim como ele está lidando com a gente hoje, discípulos, vidas que foram tocadas, vidas que viram o Messias, vidas que seguem Jesus, vidas que querem servir a Jesus, vidas que querem fazer a vontade de Jesus, vidas que desejam ser transformadas à imagem de Jesus. E o comportamento de Jesus, ele é o comportamento perfeito, absoluto, imutável. Não dá para melhorar ele, porque ele atinge o nível máximo. E nós vemos isso em João, mais para o final de toda essa passagem que eu li, porque eu queria trazer o contexto para os irmãos. Mas nós vemos aqui quando os discípulos chegam em Jesus, preocupados com a fome de Jesus. Não a fome espiritual de Jesus, mas a fome física de Jesus. E por que eles estavam preocupados com a fome física de Jesus? Porque eles vinham da Judeia a caminho da Galileia e passaram por Samaria. A caminhada ali já era de aproximadamente de 5 a 6 horas no sol. Jesus vinha não de carro, não de Uber, não de táxi, não de nenhum outro meio de locomoção, mas Jesus vinha em comitiva com os seus discípulos, andando a mais ou menos 6 horas no sol. Diz a palavra, leia aí em João 4, 6, que Jesus estava cansado do caminho. Jesus estava fisicamente demonstrando que ele era 100% homem. Jesus estava exausto. Jesus, a palavra nos relata que ele estava cansado. Eu não sei o que levou João a perceber, mas algo ali mostrava o cansaço físico de Jesus. Algo ali mostrava que Jesus tinha sede de água, porque Jesus se dirige a um poço. Algo ali mostrava que Jesus estava cansado
porque ele assentou-se junto à fonte. Algo ali nos mostra que Jesus muito provavelmente estava com fome. E o que nos mostra isso? É a hora sexta. Era aproximadamente meio-dia. E quem já fez uma caminhadinha básica de 6 horas, das 6 ao meio-dia, eu nunca fiz isso, mas deve dar fome, deve dar vontade de comer, deve dar vontade de você parar um pouco ali para suprir as suas necessidades. Além disso, Jesus estava em Samaria, ele estava fora de casa, ele estava longe de sua cidade natal. Jesus estava numa estrada perigosa. Essa estrada não era tão tranquila e Jesus estava num terreno onde judeus não eram assim tão desejados. Jesus estava numa terra de samaritanos e a própria Escritura nos mostra que judeus nem conversavam com samaritanos. O povo samaritano é um povo que lá atrás, se nós pegarmos o Velho Testamento, ele saiu do povo de Israel, ele se misturou com outros povos, o culto dele se misturou com o culto de outros deuses, então o samaritano para um judeu era um desviado e vice-versa. O samaritano para um judeu era alguém que servia a Deus de maneira totalmente equivocada. O samaritano para um judeu era alguém que misturava coisas de Deus com coisa do mundo, com coisa de outros deuses. Eles não se respeitavam. Eles não se falavam. Havia um orgulho, havia uma soberba no coração judaico de superioridade sobre os samaritanos, e isso é expresso por todo o Novo Testamento. Nós conseguimos perceber isso e o motivo é esse. Mas nós não estamos falando de um judeu qualquer. Nós estamos falando do nosso Senhor Jesus, amém? Nós estamos falando daquele que está acima de tudo e de todos. Nós estamos falando do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós estamos falando daquele que é a exata imagem do Senhor, e para Jesus, aquele era um momento do que, amados? De continuar fazendo a vontade do Pai. E qual que é a diferença de Jesus para nós? É que muitas vezes nós colocamos a vontade do Pai um pouco para frente, daqui a pouco. Assim que se resolver isso, assim que eu conseguir fazer isso, assim que eu resolver esse problema, assim que passar esse meu problema de saúde, assim que eu tiver condições de me locomover com um carro, assim que eu tiver. E por quê? Porque nós estamos olhando primeiro para as nossas necessidades humanas, e enquanto eu meditava nesse assunto, eu me lembrei das aulas que tive na faculdade. E eu me lembro que, enquanto a gente estudava ali psicologia, o professor nos trouxe uma pirâmide das necessidades humanas. Que, na verdade, o ser humano, para que ele possa servir, ele tem que ser primeiro suprido em suas pirâmides, nas suas necessidades. E a psicologia estuda, e eu não estou falando agora da Bíblia, tá, amados? Eu estou falando de algo humano, porque a nossa base é a Bíblia, é o que o Senhor diz. Mas os homens analisam que para que eles possam servir, primeiro, eles precisam ter uma série de necessidades supridas. Isso vai servir talvez se você quiser dar um curso de motivação na tua empresa, ou se você quiser ajustar algumas coisas lá. Mas eu trouxe aqui essa pirâmide que na psicologia é chamado de pirâmide de Maslow. Quem estudou um pouco de psicologia vai saber do que eu estou falando. E esse homem diz que
o ser humano tem as suas necessidades primeiramente fisiológicas. Primeiro o homem precisa matar a sua fome, a sua sede. Primeiro o homem precisa matar a sua vontade de ir no banheiro, de fazer as suas necessidades. Primeiro o homem precisa dormir. E a partir daí ele começa a servir melhor. Mas ele fala que não é só isso, ele fala que um funcionário, um servo, ele tem necessidade de segurança. Ele precisa se sentir seguro no local de trabalho, porque se ele se sentir inseguro, se ele estiver num terreno desconhecido, se ele estiver em Samaria sendo judeu, ali não vai dar para ele servir muito bem, porque não é um local de segurança. Mas não só isso, mas o homem também precisa ter as suas necessidades sociais supridas. Ele precisa ter um bom ambiente de trabalho, ele precisa ter um bom ambiente familiar, ele precisa ter amigos, ele precisa ter um ambiente propício para que ele possa servir. Mas não só isso, mas o homem natural, diz que o homem natural precisa suprir as suas necessidades de autoestima. Ele precisa ser elogiado, ele precisa de um tapinha nas costas, ele precisa receber um salário bom, ele precisa receber uma comissão gorda, ele precisa receber bons ordenados para que ele possa servir. E não somente isso, mas tem o topo da pirâmide humana, que é a necessidade de autorrealização. A pessoa tem que estar primeiramente autorrealizada para que ela possa servir. Esse é o conceito humano de serviço. É isso o que o homem diz. Você primeiro precisa suprir as suas necessidades. É isso o que o sistema diz. Você primeiro precisa que Deus te abençoe nisso. Você primeiro precisa ter o carro do ano. Você primeiro precisa ter a casa na praia. Você precisa primeiro conhecer tal país. Você precisa primeiro ser reconhecido, ser bajulado, ser aceito, ser tapinha nas costas, para que depois você pense em servir alguém. Para que depois você pense em servir os seus familiares, para que depois você pense em pregar a palavra do Senhor, para que depois você pense em ler a palavra, para que depois você pense em servir a Deus. Mas eu louvo a Deus pela pessoa de Jesus. Porque, amado, Jesus tem uma motivação, e a motivação de Jesus é fazer a vontade do Pai. A pirâmide de motivação, se é que assim a gente pode dizer, é só uma. Não tem outra. É fazer a vontade do Pai, é fazer aquilo que o Pai o enviou a fazer. A minha comida, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não mais outra coisa. Não mais outra inquietação. Não se perdia em outra foco. Não tinha outra coisa que tomava a atenção e vontade de Jesus, senão realizar a obra do Pai. E Jesus falava com seus discípulos naquele dia, assim como fala conosco, amados, nesse dia. Amém? É a mesma palavra, amados. É o mesmo Jesus. É o mesmo ensino. Enquanto os discípulos estavam ali, pega aí em João 4:31, diz: e entretanto os seus discípulos lhe rogaram, lhe pediram, lhe imploraram, dizendo: mestre, come. Você está com fome, mestre? Come. Você está andando faz 6 horas. Come, Jesus. Para um pouco. Que radicalidade é essa, Jesus? Que exagero é esse, Jesus? Come, você está com fome.
Para um pouquinho, é demais. É exagero. Você só fala na vontade do Pai. A gente foi buscar comida, Jesus. Muito provavelmente os discípulos já tinham até comido no caminho. E eles lhe rogaram, dizendo, e olha, está no plural. Está no plural. Muito provavelmente veio João falando, mestre, come. Depois veio André, falou, mestre, come. Vai passar mal. Depois veio outro discípulo e falou, mestre, come, por favor. Eles lhe rogaram. E aí Jesus vira para os seus discípulos e traz o ensino que Ele quer nos trazer nessa noite. Uma comida tenho para comer, que vós ainda não conheceis. E aqueles discípulos parecem um pouco com a gente, porque eles demoram um pouco para cair a ficha do que Jesus estava falando. Eles acharam que era comida mesmo. Eles falam, então, os discípulos diziam uns aos outros, será que alguém trouxe outra comida para o mestre? Será que é por isso, então, que Jesus não quer comer? Ah, ele já comeu. Ele não está com fome, ele já deve ter comido, é claro, né? Jesus está aqui, o mestre que multiplica pães e peixes. Alguma coisa já aconteceu nesse meio do caminho. Mas Jesus continua dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amados, Jesus está falando conosco, Jesus falou comigo, André, uma comida tenho para comer e você, André, ainda não conheceu da maneira que eu conheci. Jesus está falando para os discípulos deles, eu tenho uma comida para fazer, eu tenho algo para fazer, mas vocês ainda não chegaram no ponto que deveriam chegar. Vocês ainda não compreenderam a mensagem na profundidade que eu compreendi. Vocês ainda não viram a situação com os olhos que eu já vi. Por isso a minha comida é fazer primeiramente a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E nós vivemos dias aonde muitas vezes o Evangelho de Jesus na nossa vida toca, mas talvez não na intensidade que Jesus quer que ele toque. Amém? Jesus quer que o Evangelho dele toque a nossa vida na mesma intensidade que a vontade do Pai tocou o coração de Jesus. E todas as vezes que eu olho para a palavra e olho para a minha vida e eu percebo que ainda preciso ser tocado, preciso cavar a profunda vala, eu preciso clamar, Mestre Jesus, me ensina, me dá graça, derrama mais o Teu Espírito Santo, derrama mais o Teu poder, derrama mais de Ti, Senhor. Tira o que é meu, tira o que te impede, tira todo e qualquer comodismo, tira as minhas vontades de ter as minhas necessidades supridas primeiro, Senhor, mas me dá, Senhor, a Tua motivação. Porque, amados, o Evangelho, ele é o machado colocado na raiz da árvore. O Evangelho de Jesus, ele não corta galinhos, folhinhas. O Evangelho de Jesus é o machado que se coloca na raiz da independência do homem e que troca o senhorio das trevas pelo senhorio de Cristo. Se o Evangelho que nos tocou não chegou à raiz, nós precisamos clamar, Senhor Jesus, toca as minhas raízes, para que eu não seja enganado por outros evangelhos que não sejam o teu. Toca as minhas raízes para que eu não seja enganado pelo meu próprio coração, que é enganoso e corrupto.
Se há uma palavra que não combina com o Evangelho de Jesus, essa palavra é superficialidade. E Jesus estava chamando os seus discípulos naquele dia para serem mais profundos. Amém? E Jesus nos chama hoje para sermos mais profundos. O descanso que recebemos, amados, em Cristo, está ligado ao fato de recebermos o seu senhorio e obedecermos. Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, e achareis descanso para as vossas almas. Entregamos toda a nossa vida para Jesus, ao senhorio de Cristo, e vivemos de joelhos, clamando, como Ele nos ensina em Mateus 6,10, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós, como igreja hoje, não enfrentamos problemas sérios. Podemos nos reunir. Não que nós não enfrentamos problemas sérios, nós enfrentamos. Mas não são problemas como, por exemplo, enfrentam nossos irmãos chineses, coreanos, japoneses. Não temos perseguição. Podemos adorar Jesus. Podemos nos reunir. Podemos gravar um vídeo. Podemos pôr na internet. Podemos ir à represa, pegar um violão, pegar um chocalho, louvar Jesus ali no meio da cidade, falar de Jesus para as pessoas, no meio das autoridades. As autoridades olham para nós e se alegram. Que bom que vocês estão fazendo isso. Nossa, que bom que vocês vêm aqui fazer isso. Que bom que vocês vêm aqui falar de Jesus. Olha, a moçada está precisando de Jesus. Vai falar de Jesus em outros países. Vai falar do senhorio de Cristo em outros países. Então os problemas que nós temos hoje são muito mais problemas ligados aos nossos caprichos e mesquinharias do que propriamente a uma perseguição. O nosso problema é a nossa pirâmide. Amém? O nosso problema são as nossas necessidades. Os nossos problemas são os nossos caprichos. Os nossos problemas, tá, que a gente bota um monte de problema na frente do Senhor. Só que se a gente for ver, isso de fato não é problema. Está todo mundo bem aqui hoje? Todo mundo alimentado? Ninguém andou 6 horas, viemos a maioria aqui de carro, de ônibus. Todo mundo pode falar, glorificar o Senhor. Todo mundo pode dar um glória a Deus aqui hoje? Vamos dar um glória a Deus? Podemos pregar o Evangelho? Então está tudo bem. Para de achar que tem problema. Abre tua boca. Ah, mas eu estou com dificuldade nessa área. Meu irmão, não acaba a dificuldade. Meu avô fala que problema é fila. Sai um, chega outro. Uma vez a gente estava no escritório e meu pai vendo as contas, as coisas, e ele está lá. Pepino, 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 pepino. De repente entra o Miguelão no escritório. Pepino, 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 pepino. Não cabe o pepino. Todo mundo tem. Se a gente colocar os nossos problemas para não servir o Senhor, para não fazer a vontade do Senhor, amados, a gente vai ficar preso na nossa pirâmide. E conhecer a Jesus é conhecer aquele que não fez a sua vontade, mas fez a vontade do Pai. Nós temos uma geração extremamente ávida em conhecer os benefícios da salvação. Quer saber sobre a salvação, quer saber sobre estar salvo, mas pouquíssimo interessado em expressar a vida que provém dessa salvação.
pois isso mudaria alguns de seus hábitos. E isso às vezes não é tão interessante assim. Nos assemelhamos muitas vezes a uma multidão que seguia Jesus pelos pães e peixes, a propriamente aos discípulos que abandonaram as suas redes e seguiram a Jesus. No reino da luz, nós não mudamos de cultura. Nós não mudamos simplesmente de hábitos. Nós não mudamos simplesmente de ambientes. No reino da luz, nós mudamos de governo. Muda o governo. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, o Kyrios. É Ele que manda. É Ele que diz. É Ele que fala. E quando Ele fala, se eu sou discípulo dEle, eu não questiono. Eu não fujo. Eu não fico nas minhas razões, porque as minhas razões foram colocadas de lado na cruz. Porque eu fui batizado em Cristo na sua morte, como diz Romanos 6. Porque todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia! É uma nova vida. É uma nova vida que tocou o André e hoje não é mais o André que vive. Glória a Deus por isso. Porque os interesses do André não eram os interesses de Deus, mas hoje são, para a glória do Senhor. Aleluia! Nós fomos sepultados em Cristo, na sua morte, no batismo, para que nós andemos também em novidade de vida. Aleluia! Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não sirvamos mais o pecado. Quem que a gente vai servir, amados? O Pai. Porque nós somos livres do pecado. Nós somos livres da pirâmide humana, das nossas necessidades. E Jesus hoje nos motiva a olharmos a vontade do Pai e a nos motivarmos na vontade do Pai e a nos alegrarmos da vontade do Pai e a nos suprirmos a vontade do Pai e a nos realizarmos a vontade do Pai. E do mesmo jeito que a vontade do Pai estava ali em Jesus, eu quero que a vontade do Pai esteja no meu coração, esteja na minha casa, esteja na minha família. Precisamos clamar: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E esse precisa ser um clamor diário nosso: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Homem falho e pecador, mas usa a minha vida para a tua glória. Em nome de Jesus. Somos chamados por Jesus não simplesmente a vivermos uma velha vida reformada. É necessário um novo nascimento para as coisas do alto. Porque quem nasceu do alto, nasceu para o alto. Quem nasceu de Cristo, nasceu para Cristo. Quem nasceu de novo, nasceu para o novo. Quem nasceu do Espírito, nasceu para o Espírito. Somos raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido, a fim de proclamarmos as virtudes do Senhor. Nascemos com objetivo. Nascemos de novo com finalidade. Nascemos de novo para sermos transformados à imagem do nosso amado Jesus. Aquele que entendeu perfeitamente
a vontade do Pai. Aquele que tinha total comprometimento à vontade do Pai. Aquele que não tinha tempo ruim. Aquele que não tinha desculpas. Aquele que não tinha justificativas. Aquele que se colocava diante do Pai e dizia: Senhor, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Nós oramos, Espírito Santo, nessa noite, porque a tua palavra, Senhor, é material para teu trabalho, Senhor. E nessa noite o Senhor traz a tua palavra para nós, mas nós clamamos a ti como discípulos. Trabalha essas palavras dentro de nós, Senhor. Trabalha essas palavras dentro de cada discípulo aqui, Senhor, em nome de Jesus. A fim de que as tuas palavras, Senhor, a fim de que o zelo da tua casa, Senhor, também nos consuma, Senhor. Assim como Jesus tinha esse coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E continuando, para terminar, conclusões. Quantos aqui já são convertidos há mais de 30 anos? Vamos pegar aqui. Nossa, Daniel, você se entregou agora. Mais de 40 anos de conversão. Mais de 50 anos de conversão. Mais de 50. Glória ao Senhor. Sabe a conclusão que a gente chega depois? Não cheguei ainda. Estou bem longe disso, aliás. Mas sabe qual é a conclusão que você chega depois de 50 anos de conversão? Ainda tenho muito a aprender com Jesus. Eu me lembro do pastor Oswaldo, já nos seus últimos meses, pegando a Bíblia, pondo no púlpito e falando assim: irmãos, eu quero ensinar algo que o Senhor me ensinou essa semana. E trazendo a palavra para a igreja. Mas a conclusão que nós chegamos é que não importa o tempo de conversão que temos, não importa as experiências que vivemos, não importa o número de pessoas que fomos usados para proclamar o Evangelho ou para trazer para o Senhor, nós ainda temos muito a aprender com Jesus. Amém? Muito a aprender com Jesus. 1 João 2,6, e porque nós temos muito a aprender com Jesus, aquele que diz que está em Jesus também deve andar como Jesus andou. Sabe o que Jesus quer que você faça, amados? Que você ande como Ele andou. Não é que você saiba o que Ele sabia, simplesmente. Não é que você conheça o que Ele conhecia, simplesmente. Mas é que você ande como Jesus andou. Jesus quer que o Evangelho dele toque a nossa prática. E essa é a conclusão que chegamos. Estamos parecidos com aqueles discípulos ainda um pouco. Porque a fome de Jesus ainda é maior que a nossa. E dá para ter mais fome, porque a gente está sendo transformado à imagem de Jesus. A segunda conclusão é que ainda existe uma cruz. João 12, 24. Jesus nos ensina na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. A segunda conclusão é que a vida de Jesus vem depois da nossa morte. Se o grão de trigo não morrer, não dá fruto. Se nós não morrermos, não tem espaço para Jesus viver. Se eu não me esvaziar de mim, eu atrapalho muito Jesus.
Se eu não abrir mão da minha vontade, não dá para eu servir a igreja do Senhor. Não dá. Se nós não abrirmos mão da nossa vontade, não dá para sermos servos do Senhor. Por quê? Porque estaremos servindo quem? A nossa vontade. E Jesus nos diz que quem ama a sua vida a perde, e quem a perde ganha eternamente. Existe para os discípulos de Jesus hoje ainda uma cruz. E a terceira conclusão é que priorizar o reino nos assegura vida. Marcos 10, do 28 ao 30, e eu termino. Palavras de Pedro, um discípulo que abandonou tudo, que abandonou as suas pirâmides de necessidades e seguiu a Jesus nas suas imperfeições e que foi usado por Deus na sua geração. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondendo disse-lhes: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do meu evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século vindouro, a vida eterna. A terceira conclusão é que, se eu priorizar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A conclusão é que a gente chega é que se a gente fazer igual Jesus, jogar nossas necessidades para o lado e botar a vontade do Pai na frente, todas as nossas necessidades serão supridas e cuidadas em nome de Jesus. Todo o nosso caminho será cuidado pela mão do Senhor. Tudo aquilo que precisamos de comida, de bebida, de vestimentas, de irmãos, de casas, de mães, de filhos, de campos, receberemos. E de quem nós receberemos isso, amados? Das mãos de Jesus. Das mãos de Jesus. Ele nos dará. Não temas. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou cuidar agora, eu tenho que fazer aquilo, eu não posso. Faz a vontade do Senhor. O Senhor vai suprir as nossas necessidades em glória, em nome de Jesus. Salmos 37:5, eu quero entregar essa palavra para alguém aqui nessa noite. E diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Em nome de Jesus, amados, quero entregar essa palavra da parte do Senhor, para que a gente tenha consciência de que o Espírito Santo de Deus, Ele quer cavar a profunda vala. De que a superficialidade não diz respeito ao seu Evangelho. E de que nós precisamos ainda seguir a Jesus de joelhos clamando: Senhor, nós ainda não chegamos. Senhor, nós ainda não alcançamos. Senhor, nós ainda não podemos nos gloriar de nada. E toda soberba, que todo orgulho seja extirpado do nosso coração em nome de Jesus, amados. Porque quando nós olhamos para Jesus diante do Espírito Santo, nós vemos que ainda tem areia para ser tirada, ainda tem coisa para ser tratada. Dá para ter mais fome dele, dá para ter mais sede dele, dá para servir ele com mais força, amém, irmãos? Pedir para os irmãos se colocarem de pé.